Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa reflexão de hoje? Então elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele que nos envolva com muito amor, com muita alegria e perseverança no bem, e que assim seja. Bom pessoal, hoje dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, vamos falar um pouquinho aqui do capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Hoje nós vamos falar sobre espírito e matéria. Mês passado estudamos sobre o conhecimento do princípio das coisas, e aqui dando seguimento, espírito e matéria. Nós sabemos que nós somos compostos, de espírito e matéria. Nosso corpo é um elemento importante para a nossa evolução aqui na Terra. E Kardec, conversando com os espíritos, ele indaga sobre isso, sobre o que seria o espírito e o que seria a matéria. E os espíritos definem que a matéria é o laço que retém o espírito, é um instrumento de que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce a sua ação. E aí Kardec ainda afirma que, sob esse ponto de vista, a gente pode dizer que a matéria é o agente, o meio com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. É o veículo, é o instrumento que permite a nossa estadia por aqui e a nossa evolução. Cada um de nós temos o corpo nesta encarnação que nós necessitamos para a nossa evolução, para a evolução de nós espíritos, Às vezes a gente tem um corpo mais limitado em algumas questões, ou de beleza, ou de destreza, ou às vezes até com algum tipo de mutilação, falta alguma parte, ou algo não funciona muito bem, não é? Ou às vezes a gente reencarna super bem, uma pessoa super saudável, num determinado momento da vida, algo falha, alguma enfermidade aparece, e aí às vezes a gente fica cego, atrofia uma mão, por algum problema de rim, pulmão. E nós, às vezes, nos questionamos, o que será que eu fiz para Deus para merecer isso? A gente tem, o que eu fiz para Deus? Eu faço até entre aspas. Nós não fizemos para Deus, nós fizemos para nós. E nós sabemos que tudo que se manifesta no nosso corpo são ações, são frutos das nossas ações. Então, se eu tenho algum tipo de lesão, nasci com algum problema de saúde, algum problema de nascença, é muito claro para nós que em outra encarnação algo fiz para que nessa eu venha com esse resgate. É necessário para mim. É uma bênção permitida pela espiritualidade para que eu possa evoluir. Às vezes a gente fala assim, nossa, coitadinho, ele reencarnou sem o braço, Mas às vezes aquela situação para ele vai ser um desafio que às vezes muitos de nós pedimos antes de reencarnar e não lembramos, Para que a gente possa aprender a dar valor. Suponhamos aí, só um caso, assim, uma ideia, suponhamos que às vezes a gente fez mau uso, prejudicou pernas de muitas pessoas na outra encarnação. E aí, vamos supor que era senhor de escravo, cortou muitas pernas das pessoas e tal. E a gente pede para voltar com alguma deficiência, ou sem uma perna, ou com pernas atrofiadas, para que a gente possa expiar essa dificuldade, essa nossa falta do passado. E aí, quando chega aqui, a gente esquece, às vezes a gente lamenta, reclama, Mas é uma oportunidade divina para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar. Então, nós temos o corpo à nossa disposição que nós necessitamos. Algumas pessoas reencarnam muito bonitas do ponto de vista da estética, Pessoas que a gente vai falar assim, deslumbrante. E isso para ela pode ser um desafio. Vir com a provação da beleza extrema para que ela aprenda a passar por essa vida sem se perder no caminho, não é? Então, gente, às vezes a gente acha que ser muito bonito, ser muito rico, tudo isso é maravilhoso, é só bênção. Às vezes é uma prova das mais difíceis de passar, não é? Imaginem, por exemplo, Chico Xavier, Se ele fosse assim, com aparência física, musculoso, alguém que chamasse muita atenção fisicamente. Que dificuldade nosso irmão teria para cumprir a sua missão, a sua tarefa aqui na Terra? Então vamos pensar nisso também, não é? Às vezes é bênção que nós estamos recebendo e a gente não está reconhecendo. E aí Kardec continua o diálogo com os espíritos e ele pergunta então, se a matéria é o laço que retém o espírito, é esse instrumento, e o que é o espírito? E eles dizem que é o princípio inteligente do universo, Eles falam, mas o espírito e inteligência é sinônimo? Eu posso dizer que é uma coisa igual a outra? E ele diz que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Porém,
como eles se confundem num princípio só, que é um princípio inteligente do universo, para nós, né, pode ser a mesma coisa, porque nós temos pouco vocabulário, digamos assim, para definir tudo isso. E aí Kardec conclui dizendo: então haveria dois elementos gerais do universo, espírito e matéria? E os espíritos dizem que sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Então nós temos a Trindade universal: Deus, o corpo, né, a matéria e o espírito. Nós sabemos também que todos os maus usos ou os bons usos que nós fazemos do nosso corpo físico, que nos serve como instrumento, ele pode registrar essas coisas todas no nosso espírito. Nós temos entre a matéria e o espírito um elemento chamado perispírito, que é como se fosse, vamos pensar, um laço que une o corpo ao espírito. Ele digamos, 50% material e 50% espiritual. E essas impressões são registradas aí, como se fosse a memória do computador, né? Então, se eu faço mau uso, se eu faço, por exemplo, abuso de alimentos, durmo pouco, ou me exercito demais, às vezes eu faço exercícios além da conta e culto demais ao corpo, fumo, tudo isso prejudica o meu corpo físico e fica registrado as impressões também no meu espírito. Então, eu sou espírito passando por uma experiência na carne. É importante a gente lembrar disso. Emmanuel também diz no livro Pensamento e Vida que o pensamento é matéria. Então, significa que existem vários tipos de matéria. Não vários tipos, mas podemos dizer umas mais sutis que outras. Umas mais, por exemplo, fumaça é matéria. Né? Se Emmanuel fala que pensamento é matéria, então nós podemos perceber que existe uma matéria mais fluida e uma matéria mais densa, como essa do meu corpo. E se existe, então, tipos diferentes de matéria, o homem vai à Lua, ou vai a Marte, ou vai a outro planeta procurando vida e não encontra nada lá, não significa que não há vida. Não há vida com esse tipo de matéria que eu tenho, mas há vida própria para aquele lugar. Gente, seria muito, digamos, pretensão da nossa parte achar que só a Terra é habitada. Com todos esses planetas no sistema solar, a gente achar que só a Terra tem habitantes, né? Não existe extraterrestre. Existem pessoas que moram em outro planeta, né? Porém, com matérias, tipo diferente, porque de acordo com aquele lugar. Esse corpo que sobrevive aqui nessa Terra não sobreviveria, por exemplo, em Marte. Então é importante a gente pensar. Se uma pessoa que está acostumada, por exemplo, a viver em Cuiabá, que é 40 graus de calor é normal, e a pessoa de repente vai morar no sul, no inverno, né, que cai neve, a pessoa pode ter um problema, até ficar doente, porque é falta de adaptação, a sua matéria está adaptada para aquele ambiente. Então, isso é só para a gente pensar que nós somos corpo e nós somos espírito. Na verdade, somos espíritos passando por uma experiência no corpo. Então, é importante cuidar do corpo, porém, também é importante cuidar do nosso espírito. Tá certo? Então, com essa nossa reflexão de hoje, que nós possamos olhar para a nossa vida a partir de agora e observar o que nós precisamos fazer para melhorar as condições para o nosso instrumento, para que eu possa evoluir nessa encarnação, aproveitar a encarnação. Tudo aquilo que nós aprendemos fica registrado no nosso espírito. Então, se eu aprendo algo agora, 1 minuto antes de desencarnar, é 1 minuto a menos que eu preciso aprender numa próxima encarnação. Gente, nós somos imortais. Nós não somos eternos. Eterno só é Deus. Deus o que é imortal é algo que foi criado num determinado momento e ele não tem fim. Porém, eterno é aquilo que não tem início e não tem fim. Então, somente Deus é eterno. Nós somos imortais. E se nós somos imortais, vamos aí pelo menos aproveitar as encarnações para economizar, né? Para que a gente possa aprender, desenvolver os nossos talentos, para que em outra encarnação a gente possa desenvolver outras habilidades, outros talentos, para que a gente possa logo, logo chegar aí ao estágio de seres superiores, anjos, né? E aí olhar para uma nova escala de evolução. Então, que Jesus possa nos abençoar, que esse ano de 2021 que se inicia, venha com tudo, oferecendo oportunidades e que nós tenhamos olhos de ver as oportunidades que aparecerão para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Lembrem-se, reclamar menos e agradecer mais. Que Jesus nos abençoe e nos proteja e fiquem à vontade para compartilhar este e os outros vídeos e também nosso canal do YouTube a todas as pessoas que vocês creem que essas mensagens façam sentido. Um grande abraço!